Olá amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin para o nosso segundo vídeo aula sobre Gênesis 1 a 11. No primeiro vídeo nós mostramos como que nós vamos fazer o nosso estudo e começamos a perceber como que o povo judeu caiu na dominação dos babilônicos e como que os babilônicos usaram seu poderoso exército e também a religião para dominar o povo de Deus. Hoje nós vamos continuar olhando esse contexto para podermos entender melhor o texto. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe com amigos e familiares e participe desta obra de evangelização. Continuemos então o nosso estudo percebendo como que os babilônicos usavam, além do seu poderoso exército, a religião para dominar o povo de Deus. Vimos que a dominação política e econômica sobre Israel foi muito forte e que eles usavam muito da religião para poder dominar o povo. Tá? Para manter esse poder, os babilônicos promoviam grandes festas com muito luxo para o povo olhar e ficar como que espantado, boquiaberto. Os sacerdotes, submissos aos reis, faziam cultos suntuosos, exigindo altas oferendas e sacrifícios do povo. Mas você vai perguntar assim, mas ô diácono, eles não eram escravos? Gente, não é escravo no sentido como os portugueses trouxeram os africanos para cá. Era um outro tipo de escravidão, muito mais próximo quase de uma servidão. Eles te davam um pedaço de terra e lá você teria que produzir para comer, para pagar impostos e para guardar sementes. Então, cada vez que eles precisavam de dinheiro, eles aumentavam os impostos, sobrava menos para você comer. Fora isso, existiam a corvéia, os impostos que você tinha que pagar em mão de obra. Então, de 7 dias por semana, você tinha que prestar 1, 2, 3, às vezes em alguns momentos 5 dias. Em épocas de entre safra, trabalhava um mês seguido para os poderosos. E isso tudo era justificado através da religião, que falava assim: se você não fizer isso, você vai desorganizar o universo e as divindades vão parar de nos proteger e o caos vai chegar. E aí a coisa ficava feia. E o povo, com medo, acabava fazendo, pagando impostos, ficando quietinho e assim por diante. Por quê? Porque você não podia desapontar as divindades. A religião praticada na Babilônia, ela tinha cerca de 3.000 deuses, divindades, que eram criadas assim, sem um grande critério. E eram cultuadas em 50 templos. Essas divindades normalmente eram representadas por forças da natureza, então a água, a correnteza, o sol, o vento, a chuva, astros, sol, lua, estrelas, cometa, animais, então as feras, a cobra, o crocodilo, o grilo, sabe, todos os bichos. E aqueles que iam ganhando mais fama ganhavam grandes estátuas nos templos. E isso tudo ajudava os poderosos a manter o povo quieto. Na Babilônia, a maioria dos templos eram dedicados à divindade Marduk, considerado o criador do céu e da terra e patrono da cidade da Babilônia, que tinha uma grande estátua em sua homenagem. Ele era a maior das divindades por ter criado a terra e o homem, que tinham por função prestar culto aos deuses e servi-los. Olha só, qual que é a função do homem? Prestar culto aos deuses e ser subserviente. O rei era escolhido por Marduk. Observe que a humanidade foi criada para prestar culto, servir aos deuses e o rei era escolhido pelo próprio Deus. E se eles não obedecessem ao rei, se eles não prestassem culto à divindade e não fossem quietinhos, tá, poderiam gerar revolta dos deuses, que se vingariam com
doenças, com pragas, com coisas ruins, secas, catástrofes e assim por diante. Religião complicada, né? Na principal festa Marduk, pregavam que o rei, representante das divindades na terra, recebia das mãos de Marduk o poder para governar e exercer a função de sacerdote e chefe. Como chefe dos sacerdotes, defendiam que esses eram mágicos que protegiam o povo dos ataques dos demônios, doenças e coisas ruins. A religião babilônica pregava a existência de anjos e demônios. A ação dos demônios só podia ser vencida através da magia exercida feita pelos sacerdotes. Também acreditavam na adivinhação como meio de prever o futuro. Assim, nos templos, sacrifícios e preces eram feitas às divindades em busca de um futuro melhor. Os sacerdotes usavam a religião para enriquecer e controlar o tempo, porque o povo tinha que pagar por isso. Eram as ofertas que eles tinham que dar para agradar aos deuses e, agradando aos deuses, deixar o universo em ordem. Não permitir que o caos fizesse, tomasse conta de tudo. Por isso que no Gênesis começa falando do caos e Deus vai colocando ordem. Estamos começando a entender por que Gênesis foi escrito. Conforme os costumes da época, o resultado de uma guerra era atribuído aos deuses. Portanto, se o rei da Babilônia venceu o rei de Judá, era porque os deuses babilônicos eram mais fortes do que Javé. Muita gente acreditou nisso e mudou de religião. No meio da crise, o povo começou a pensar. Isaías 49:14. Javé me abandonou, o Senhor me esqueceu. Mas nem todos começaram a pensar nisso, de que Deus tinha esquecido. Muitos não desanimaram e perceberam a necessidade de conhecer as causas do exílio. Profetas, sacerdotes, sábios e o povo fizeram uma releitura da sua história. O que é uma releitura, gente? É você olhar para trás e tentar entender as causas. Só que quando você faz isso, você faz de uma outra forma, com outro pensamento. Aqui no caso, eles fizeram uma leitura religiosa do seu passado, das suas origens. E por isso começaram, dentro dessa releitura, a escrever textos com o objetivo de apontar caminhos, de reanimar a fé. Muitas dessas histórias eram conhecidas e foram interpretadas à luz do exílio e escritas de forma a animar o povo, deixando claro que Javé era o Senhor da história e que não havia perdido a luta, a guerra para os deuses babilônicos. Estes textos apontavam como causa da crise a desobediência e os pecados do povo. Ou seja, não é Deus que é culpado. Foi o homem e a mulher culpados por aquilo que estava acontecendo. Porque é muito comum a gente culpar Deus. Lá no livro de Lamentações, no primeiro momento, eles culpam Deus por tudo que está acontecendo. Depois, gradativamente, eles vão reconhecendo que eles é que estão errados. E pedem perdão. E pedem a reaproximação. Então, esses textos, eles surgiram como? Com salmos, com poesias, com histórias, narrativas que recordavam as maravilhas que Deus havia realizado. Estes textos buscavam renovar a fé em Javé, como Criador de tudo e de todos. Até devagar, eles foram sendo compilados em textos. E aí nós vamos ter, por exemplo, Gênesis 1 a 11. Todo o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Número, Levítico e um monte de escritos. Vamos olhar um texto, Salmo 104, versículo 24. Quão numerosas são tuas obras, Yahvé, e todas fizeste com sabedoria. A terra está repleta das suas criaturas. Sempre que alguém chega no fundo do poço e percebe que tudo que acreditava desmoronou, começa a se perguntar o porquê de tal situação. O povo de Deus chegou ao fundo do poço no exílio da Babilônia. Como nós vimos, os 3 sustentáculos foram perdidos. O rei foi deposto.
o templo foi destruído e a cidade santa arrasada, e todos perderam a liberdade. Alguns desistiram, que é normal nesse meio do processo, achando que os deuses babilônicos venceram Javé, e passaram a cultuar os deuses babilônicos. Outros redescobriram sua fé, inspirados por Deus, animados pela comunidade, reescreveram suas histórias, dando origem a muitos textos bíblicos, entre eles Gênesis 1 a 11. Agora a gente entende por que está no começo da Bíblia e por que escreveram. Eles escreveram porque olharam para trás e perceberam que o passado perto de Deus foi bom. Deus os livrou do Egito, na escravidão do Egito, os colocou na terra prometida que mana leite e mel. Ou seja, eles estavam com Deus no paraíso e isso era reconfortante, isso era animador. E eles perderam por causa de atitudes deles. Então eles podiam mudar de atitudes, podiam como que se converter. E aí eles passaram a analisar os motivos pelos quais saíram do paraíso. E eles buscaram em histórias conhecidas a explicação disso. Então são dois relatos da criação, para mostrar que de um jeito ou de outro, Deus foi que criou. Alguns acreditavam de um jeito, outros de outros, não tem problema. O importante era falar que Deus, acima de tudo, era criador. E isso eles conseguiram. Depois, 4 histórias muito conhecidas. Adão e Eva, que vai falar o seguinte: nós rompemos com Deus, desobedecemos Deus ao fazermos algo que Deus tinha nos proibido. Comer do fruto das árvores, do conhecimento e da vida eterna. Comemos da árvore do conhecimento, então fomos colocados para fora do paraíso. Culpa nossa. Segunda história, Abel e Caim. Como nós desobedecemos Deus e rompemos com Ele, deixamos de acreditar que Deus é Pai. Então o irmão não é mais irmão. E Caim e Abel não são mais irmãos, chegando a ponto de se matar. No terceiro ponto, na terceira história, o dilúvio, o homem começou a fazer tanto mal que Deus fala assim, não vale a pena. E passa por um processo de extinção. Mas um justo salva todos, porque Deus nunca vai fazer nada contra o justo. E lá nós vamos ter que Deus vai nos dar o livre-arbítrio e a aliança de nunca mais destruir a terra. E a quarta história, Torre de Babel, onde cada um falando somente a linguagem do seu interesse e não a linguagem comum, vai provocar o caos. Mas eles vão olhar nessas 4 histórias que Deus nunca puniu. Deus só amou. Nós vamos ver isso com calma, não vou adiantar agora. Então, essas histórias, elas foram escritas para resgatar a dignidade de um povo, diante de um povo muito forte, que usava força militar e religião para dominar. E eles vão resistir. São textos de resistência que mostram verdadeiramente o rosto de Deus. Gênesis 1 a 11 é a história da humanidade. A história do povo de Deus vai começar justamente no capítulo 12, com Abraão. Ali é a história do povo de Israel. Gênesis 1 a 11 é chamada História da Humanidade, onde Deus criou tudo e todos. E assim terminamos o nosso segundo vídeo aula. Bacana, né, gente? Entender o contexto para entender o texto. Vamos percebendo como que vai ficando mais fácil para a gente fazer a leitura. Depois nós vamos pegar parte por parte e vamos explicando. Sigamos juntos, aonde nós vamos no próximo vídeo aula vermos mais alguns pontos sobre o contexto, para clarearmos o texto e começarmos a estudar os textos. Paz e bem!